Marcos 6, versículo 1. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrares, fica nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Aqui Jesus mostra a incredulidade do povo da cidade dele, da cidade de Nazaré. E por causa da incredulidade, poucos milagres foram feitos em Nazaré. E ele se admirava da incredulidade deles. E disse uma verdade muito grande aqui, que não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por isso que muitas vezes Deus permite que muitos missionários saiam de suas casas e vão pregar o evangelho longe de sua cidade, de suas casas, de seus parentes, porque muitos lhe ouvirão. Aqui ele fala também da missão dos 12, que ele começou a enviar 2 a 2, às aldeias, às cidades. E aqui é uma verdade muito grande, que para falar do evangelho a gente não precisa de tantos recursos materiais, basta a obediência. Aqui ele diz: mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Ou seja, até a túnica não precisaria de 2. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. Constância, perseverança, fidelidade às pessoas que hospedavam. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés. Ou seja, aquele povo teve uma oportunidade muito grande, que foi ouvir a palavra da própria boca dos discípulos de Jesus. E os que rejeitaram, Jesus disse: saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Então a pregação deve ser de arrependimento, de fé em Cristo, mas de arrependimento. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Porque Jesus se preocupa também com o corpo. Ele quer libertar o ser humano do mal, corpo, alma e espírito. Então, quando nós vamos levar o evangelho, devemos orar também pelos doentes que encontrarmos. E devemos também, com a autoridade que Jesus nos dá, de expulsar os demônios, com a autoridade de Jesus Cristo. Sempre pedindo a Jesus para repreender as trevas e repreender o mal, repreender o inimigo de nossas almas, porque ele tem toda a autoridade para repreender. Aqui nós vimos também que Jesus se admirou da incredulidade deles.
Que Jesus não esteja se admirando de nossa incredulidade, mas que Ele esteja satisfeito e feliz com a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível recebermos as bênçãos de Deus. Pela fé no Filho de Deus, é por fé que o justo vive. Viveremos sempre pela fé até o fim. Amém.